Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Essa noite de formação, onde nós acolhemos a todos os catequistas presentes aqui na live, também todas as pessoas que irão ver essa gravação depois. Acolhemos os amigos da Diocese de Blumenau, também da Diocese de Lages, se estiverem aqui presentes, de modo especial os catequistas da Diocese de Caçador, e também nossa amiga do coração, irmã Cida, que sempre está nos ajudando e também nos motivando nessa caminhada de iniciação à vida cristã. Hoje é o segundo momento em que a gente vai estudar mais de perto, né, os critérios para o ministério do catequista. É essa a nossa ideia nessa noite. Peço para que quem está com o microfone ligado, né, que possa deixar ele desligado nesse momento, para que a gente favoreça também a nossa participação e não tenha alguns ruídos, né? E eu passo a palavra para a Vera, que vai conduzir nosso momento de oração. Boa noite, Vera. Boa noite, catequistas de Pinheiro Preto, que eu estou vendo que estão lá reunidos. Sejam bem-vindos todos os catequistas, né? Não só de Pinheiro Preto, mas de toda a nossa diocese. Boa noite. Nós vamos tomar para nossa oração o texto do Evangelho de hoje, e que esse nosso encontro seja em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se, e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguirão os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Façamos nossas preces nesse instante, considerando também todas as intenções que nós trazemos em nosso coração. De todos os pobres. Lembrai-vos, Senhor. Dos aflitos e sofredores. Lembrai-vos, Senhor. Dos fracos e humilhados. Lembrai-vos, Senhor. Dos que amam a justiça. Lembrai-vos, Senhor. Dos que agem com misericórdia. Lembrai-vos, Senhor. Dos que promovem a paz e o cuidado da criação. Lembrai-vos, Senhor. Em consonância também com o nosso projeto do Regional Padres para Santa Catarina, e pedindo pelas vocações, rezemos. Pai nosso
que estais no céu, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Que o Deus de bondade e misericórdia nos conduza nesse estudo e em toda a nossa caminhada ética, peçamos ao Senhor. E permaneçamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Vera, por conduzir este momento de oração para todos nós. E nós acolhemos mais uma vez a todos os catequistas que foram chegando, né, para a nossa formação desta noite. E passamos a palavra para a irmã Cida. Irmã Cida, seja mais uma vez bem-vinda na nossa diocese, como nossa formadora, amiga, nossa catequista. Seja bem-vinda. Muito obrigado, Regiane. Boa noite a cada um de vocês que compartilham comigo, esta sala. E eu sempre digo que por trás da telinha tem muita vida, né? Porque tem um ser humano com cabeça, coração, né? Tem um ser humano que tem sentimentos, tem um ser humano que busca aprimorar o seu jeito de servir a igreja, e para nós aqui, concretamente, esse nosso jeito bonito de servir a igreja através da catequese. Então, para mim é uma alegria poder estar com vocês. O desejo maior era ser presencialmente, mas na ausência, na impossibilidade de estar presencialmente, estaremos na telinha. Na semana passada, nós já falávamos do ministério, a partir dos fundamentos, e pegando ali o Concílio Vaticano II, pegando o documento da nossa conferência, os itinerários e os critérios. Hoje vamos falar um pouco mais sobre ele. E aí nós percebemos a beleza e a responsabilidade que é o ministério do catequista. Hoje a gente, então, entra na parte mais concreta, e aí, então, gostaria que vocês fossem já pontuando algumas dúvidas, para no final a gente, pretendo pelo menos deixar ali uma meia hora, para a gente poder dialogar, tá bom? Vou passar alguns slides, que depois a Regiane compartilha com vocês, para a gente poder conversar um pouquinho, a partir de alguns fundamentos que, deixa eu ver se vai dar certo, antes tinha dado, que requer o ministério. Então, por isso que eu dividi minha fala em dois momentos, o da semana passada, a questão dos fundamentos, e agora, então, os critérios, tá? Em função do ministério do catequista, tá bom? Então, é muito importante que nós já servimos a nossa igreja com alegria, e agora a gente quer servir com um pouco mais de qualificação. Então, para a nossa fala de hoje, além da carta apostólica do saudoso Papa Francisco, que foi a partir dela que ele pediu que realizássemos, que as conferências pudessem concretizar a instituição do Ministério do Catequista e a Palavra de Deus. Então, nós vamos focar um pouquinho hoje no documento azul, o 112, porque quando nós falamos da instituição do Ministério do Catequista, a orientação local para a instituição não tem como buscar numa conferência, em outra conferência. Eu preciso buscar na conferência do qual nossas dioceses estão inseridas. Então, assim como o documento, o primeiro documento azul da CNBB, o diretório,
Nacional de Catequese, ele é o documento orientativo, quando se fala de catequese na Igreja no Brasil, onde nós vamos olhar, então, é o Diretório Nacional de Catequese. Quando se fala de catequese na Santa Sé, onde vamos olhar? O Diretório para a Catequese da Santa Sé. Entende? Então, a mesma coisa é o ministério. Então, esse documento tão pequenininho, mas é profundamente importante estar na nossa mochila, porque é a partir dele, né, que teremos as luzes dos critérios para a instituição, tá bom? Quando nós falamos de ministério, já falei semana passada e repito aqui, o ministério começou a florescer e ser discutido na nossa igreja a partir do Concílio Vaticano II. Por isso que dei de presente para vocês essa coletânea de Paulos, onde contém todos os documentos conciliares. E aí, então, se eu quero algo da liturgia, está ali. Se eu quero algo da catequese, está ali. Se eu quero algo da Dei Verbo, da palavra de Deus, a Dei Verbo, eu quero algo sobre a compreensão da natureza da igreja enquanto povo de Deus, está ali, né? Quero algo sobre a questão da orientação para a formação do clero, está ali. Para a formação dos leigos, da vida religiosa, tá ali. Então, quando os ministérios estão bem encostadinho aqui, porque é a partir dele que na nossa igreja começou a florescer reflexões e sistematização sobre os ministérios laicais. Eu não coloquei ali, mas vocês acham no site das Vozes esse pequeno livrinho, Vocação e Missão do Catequista. Por que um ministério? Eu não quero fazer propaganda dele, mas eu quero dizer para vocês que ele foi pensado para oferecer ao catequista digamos assim, uma síntese do todo do que se refere o ministério. Então, nós temos o primeiro capítulo do Padre Abimar, que é o Ministério de Catequista e a Iniciação à Vida Cristã, onde ele aborda do ponto de vista da profecia, terapia e liturgia. Depois, o ministério na comunidade local. Então, capítulo 2, Comunidade Cristã, lugar dos ministérios. Depois, o capítulo 3, as fontes do ministério. Um ministério que nasce do coração da palavra de Deus. Aqui eu trabalhei com o Padre Décio, trabalhamos o Antigo e o Novo Testamento. Depois, a teologia dos ministérios. Esse capítulo, eu vou ver se depois eu tenho ele aqui em PDF, para eu mandar para a Regiane compartilhar com vocês, porque esse é fundamental, nós compreendermos o ministério do catequista a partir da teologia dos ministérios laicais, porque o Dom Capelã trabalha do Concílio Vaticano II ao Antigo Ministério. Então, eu vou ver se eu organizo ele amanhã e mando para a Regiane, coloco ali a fonte e mando para a Regiane. E o quinto capítulo é a liturgia. Então, educar e celebrar a fé, ritos e ministérios laical do catequista, a serviço da iniciação à vida cristã. Então, para aquelas dioceses que querem instituir o ministério do catequista, é muito importante que tenhamos essas fontes, porque lá no itinerário da formação do catequista, nós vamos precisar revisitar a palavra de Deus e os documentos pontifícios e eclesiais para compreender melhor o ministério do catequista hoje. Aí, o sexto capítulo, que é da irmã Sueli, aí sim ela traz uma parte concreta. Talvez eu mando esse também, tá, Regiane? Que a Marilac não me escute nessa live. Como será a formação dos que serão instituídos no Ministério Laical de Catequista? Então, ela traz um pouquinho os elementos formativos para aquelas dioceses que já querem ir instituindo e preparando as suas pérolas preciosas, que são os catequistas, para este serviço.
E termina com o último capítulo do Padre Patrick do Rio de Janeiro, os ministérios leigos para uma igreja em saída. Então, ou seja, os ministérios estão em função de responder qualitativamente à natureza da igreja, que é a sua essência missionária, tá bom? Então, vamos lá. Quando nós falamos, né, que eu trago apenas um parágrafo de um documento do Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, de 64, onde ele coloca o ministério do catequista no conjunto do sacerdócio ministerial. Veja que no batismo nós temos ali recebemos um mônus, né? Profeta, sacerdote e rei. Então, veja, o ministério do catequista, quando se fala da igreja Luz para os Povos, ele está dentro desse conjunto comum dos fiéis. Então, o sacerdócio comum dos fiéis, pela vocação batismal. Depois, a forma de realizá-lo é que a gente realiza na diversidade dos ministérios, tá? Mas ele está, olha, enraizado no ministério comum dos fiéis. Então, por isso que, embora se diferencie, né, a única diferença ali é na questão de graus. Nós vamos ter o ministério ordenado e o ministério não ordenado. Então, é bom a gente perceber que o Papa Francisco não inventou. A CNBB, quando trouxe o Ministério do Catequista no Diretório Nacional de Catequese, não inventou moda. Ele trouxe à tona aquilo que a igreja já apontava para nós nessa década de 60. Então, o Ministério do Catequista, dentro do sacerdócio ministerial, aí nós vamos nos sentindo como colaborador. Nós somos colaboradores do nosso pároco, do nosso bispo, nesse modo sagrado de conduzir o povo de Deus, né, a Cristo e à igreja. Então, é bom a gente ter presente um pouquinho isso. Recordando o que nós vimos um pouquinho na semana passada, para poder entrar nos critérios. Semana passada nós falávamos que o ministério é serviço, do grego diaconia. E ele é um serviço, mas um serviço qualificado, instituído, por isso ministério, e ele está no grau de um ofício menor. Então, nós somos servos do Senhor no serviço da catequese, através de um ministério instituído, mas eu não igualo ao diácono e nem ao pároco, ao presbítero, porque a igreja, ela é um todo, e nessa vocação batismal, nós servimos a igreja. E aí o Papa Francisco disse, é preciso servir de uma forma de serviço. Então, veja. Então, diaconia. Então, o ministério é um carisma, e esse carisma ele é atribuído ao ser humano como um dom de Deus. Então, o primeiro elemento da equipe paroquial para indicar os catequistas para a comissão diocesana ou a comissão regional para uma formação mais aprimorada em preparação ao ministério, o primeiro elemento é isso. Esse catequista que está aqui na nossa paróquia, ele concebe o ser catequista como um dom de Deus? Como um ministério? Depois, esse ministério, carisma, esse ministério, ele é assumido em forma de serviço. Um serviço relacionado ou fundamentado na missão da igreja, profética, sacerdotal e real. Então, nós somos profetas e profetisas, sacerdotes e sacerdotisas, e reis e rainha, que temos essa necessidade, pelo ministério, a vida em comunidade.
Por isso, um ministério, só a comunidade é que pode instituir. Eu não posso ser instituída fora do coração eclesial. É a mãe igreja, né, que nos dá a graça batismal, que é a intermediadora entre o humano e o divino, ela nos aponta para Cristo, e Cristo nos adota, né, e o Pai nos adota no Filho como filhos e filhas dele. Por isso, veja, gravam bem isso aqui no coração de vocês. É um carisma que é dom e graça de Deus, por isso que ser catequista é ser vocacionado para tal função. Ele é assumido em forma de serviço, e nesse serviço é um serviço da missão da igreja, por isso que nós assumimos com responsabilidade e estabilidade, e ele é um ofício do menor servo. Então, veja, é reconhecido pela igreja, a igreja se reconhece, agindo no ministério, e o catequista exerce o seu ministério em nome desta igreja. Em nome desta igreja. Então, é bem interessante, antes dos critérios, a gente retomar essa dimensão. Depois, né? Ministério, nós vimos que ele não atribui em nós poder ou superioridade. Eu sou superior a Rejane, eu sou superior a Vera, sou superior a Joana, em hipótese alguma. Joana, Vera, Regiane, Mancida, vamos ver quem está mais ali, né? Poderia dizer o nome de cada um de vocês. O que nos diferencia são experiências, de repente, o nível de comprometimento, de repente a paróquia, né? Pode ser que um catequista é de uma comunidade, mas não no centro, mais um pouco afastado do centro, que a gente chamaria de periferia. O que nos diferencia são essas coisas, sabe? Mas o grau de responsabilidade é igual para todos. E aqui eu me lembro, irmã Rejane, quando eu estava na teologia, tivemos uma semana teológica com o padre Comblan, que, nossa, um grande eclesiológico e cristológico na América Latina, e ele disse que ele estava num congresso da pastoral urbana e perguntaram para ele qual o símbolo, e era sobre a cidade, né? A evangelização na cidade. Qual o símbolo que caracteriza a cidade? Aí ele disse que ficou pensando, vai daqui, vai dali, para imaginar um símbolo, depois veio na mente dele a luz. E aí ele deu um sentido tão bonito, porque ele disse a luz. A fonte geradora da luz é única. Agora, ela pode ser diferenciada, e ela é diferenciada, nas casas dos deputados, do senador. O lustre é diferente. Então, o que vai nos separar, digamos, mas, na verdade, é o que nos une, são a diversidade. Então, quer dizer, a luz, a fonte é igual para todos. Agora, o que eu ponho em volta dela é diferenciado de acordo com o meu poder aquisitivo. Então, o ministério do catequista, o que vai diferenciar de nós é, de repente, a questão dos tempos. Eu me vejo como catequista desde os meus 11 anos, quando já estava indo para o pré-crisma. Dali, eu já comecei a ser auxiliar da minha catequista. Entende? Alguns se despertaram recente, outros têm 20 anos, outros têm 15. Então, o que vai diferenciar de um e outro é esse grau de comprometimento e de atuação. Então, por isso, meus amados, é muito importante que a gente se dê conta de que nós não somos superiores. O ministério não me dá poder em hipótese alguma, pelo contrário, me dá mais compromisso na linha do testemunho e do comprometimento. Não é um prêmio,
Nós não vamos ganhar quando a Regiane foi escolhida pelo regional para ser instituída lá em Aparecida, depois ela até pode contar um pouquinho essa experiência, tá, Regiane, para nós? Ela não saiu dali para ir Aparecida para dizer agora eu volto mais alta, eu volto mais chique. Não, eu volto muito mais comprometida com a minha diocese, com o regional, que apostou em mim. Entende? Então, veja a responsabilidade, né? Então, não é um serviço improvisado. Isso aqui é muito interessante. Catequese renovada, que nós estamos com mais de 40 anos com ela, já nos falava que catequese não se improvisa, se prepara, se organiza, entende? Não é uma promoção humana. Por isso que os presbíteros, ali junto com o Dom Cleo... Eu sempre misturo o Dom Cleoni com o nosso, porque nós temos um aqui com o nome bem parecido dele. Cleocir. O teu é Cleoci, o nosso aqui é Cleonia. Cleonia, ele não, sabe, nós vamos... fui promovida pelo bispo, promovida pelo meu pároco, promovida pela comissão diocesana de catequese. Não. Você recebeu um grau a mais na escada da tua espiritualidade, da tua vocação catequética, um grau a mais do compromisso. Então, olha que bonito. Depois, o ministério não é ativismo. O saudoso Papa Francisco já nos lembrava que nós não estamos, nós não assumimos a catequese como tarefa, nós não somos tarefeiros, nós estamos catequistas, somos catequistas, não estamos catequistas, somos catequistas. Então, a diferença entre estar e entre o ser. Né? Depois, ele não me dá também honra, posição de honra, de nariz empinado. A gente costuma dizer isso? Fulano era tão legal, fulano, agora que assumiu o compromisso na igreja, o nariz está empinado. O nariz empinado seria, então, assim, agora eu sou melhor, aquele ar que bate bem com o primeiro balão, né, de superioridade. E também não é disputa. Aqui eu quero, nessa questão da disputa, dizer para vocês da importância desse nosso ministério assumido nesse foco da vocação batismal e da vocação do ser catequista, nessa dimensão de que não há espaço na catequese para uma disputa. E depois, até porque é importante a gente sentir que todos passam pela catequese, gente. Todas as lideranças de nossas paróquias passaram um dia pela catequese. Talvez catequese, perguntas e respostas, mas passaram. Então, olha que interessante. Por isso que a catequese é o pulmão da diocese. Ou, em outra linguagem, é o carro-chefe da diocese. Agora, as outras pastorais não precisam ter ciúmes, porque depende da catequese para que a pastoral flua e flua com qualidade. Tá? Mas pode ir anotando as dúvidas. Então, veja, entrando agora, então, no documento 112. Por quê? Eu já expliquei para vocês, mas quem entrou depois, eu repito. Quando se fala do ministério instituído na igreja no Brasil, então, o documento oficial é esse, o do Papa, e esse é a extensão do Papa, tá? Então, veja, o documento 102, quando ele aborda os critérios para a instituição do ministério do catequista, ele deseja orientar as dioceses sobre o como, por isso que eu pus ali a caixa alta. Então, nós não vamos inventar receitas, mas nós vamos como melhor compreender para instituir esse ministério em nossa diocese, como melhor compreender para instituir esse ministério no nosso regional. Então, por isso que ele vai trabalhar mesmo o como instituir e formar. São dois braços. Não se institui só por instituir. Mantenha a formação permanente sempre. Instituir e formar.
entende? E aí, né, e no fundo, nossos bispos querem qualificar esse serviço. Porque esse serviço, gente, entre aspas, a catequese, por muito tempo, ela foi compreendida como sacramento, então ela ficava assim, sabe, rasa, bem na última gaveta do armário da paróquia, sabe? E aí agora ela foi para a primeira gaveta. Quando eu abro a gaveta da catequese, eu abro tudo. Eu abro a caridade, eu abro a liturgia, eu abro os círculos bíblicos. Então, olha só que responsabilidade. Ao mesmo tempo que nos dá uma alegria de poder colaborar, né? Já pensou que lindo quando nós chegarmos lá, um banquete com o Senhor? Como diz o Apocalipse, vamos celebrar o banquete com Ele, porque nós estamos a serviço dEle, né? Aí chegarmos no banquete e ele olhar e dizer, mas que bom, quanto tempo você serviu a igreja por meio da catequese, quantas pessoas foram libertas e salvas, porque você foi instrumento. Meu Deus, olha, aí a gente trabalha o bem hoje alicerçado, porque o amanhã, o depois da morte, depende de hoje, tá bom? Então, veja, que interessante. Quando eu pegava, Regiane, essas fotos, como eu me lembrei de vocês, porque aquela missa, eu chorei a missa inteira. Por isso, queridos, eu vou depois dar um... Eu sei que vocês da Diocese de Caçador já sabem, mas como essa nossa live vai ficar gravada, eu quero muito que a Regiane dê o testemunho dela. Porque assim, ó, você sentia nos catequistas indicados pelos regionais uma espiritualidade tão profunda, um semblante orante, e ao mesmo tempo de uma preocupação com o que vem amanhã, porque eles não foram ali só para, sabe, mostrar. E essa celebração tão bem celebrada. Então, veja, a CNBB, quando instituiu um catequista de cada região, ela quis, né, a nossa igreja, reconhecer este serviço, olha que lindo, gente, como expressão do carisma, uma expressão concreta do carisma pessoal, que tanto favoreceu o exercício da sua missão evangelizadora. Imagina a responsabilidade, se a Regiane já era responsável, assim como ela é, com toda a comissão ali, a preocupação da comissão estar bem atenta, coesa, unida, em sintonia, imagina, aumentou muito mais, entende? Olha, expressão concreta do carisma pessoal. E aí, ó ela aqui, ó. Depois eu mostro mais uma vez, é só passar aqui. Ó. E além de revelar esse carisma pessoal, essa expressão, olha que bonito, olhar para a vida das primeiras comunidades cristãs, que seria revisitar as primeiras comunidades cristãs e perceber como elas se empenharam no progresso do anúncio do evangelho. Se lá elas fizeram assim, agora nós também queremos, olha aí, ó, estimular a igreja hoje a perceber a perceber quais possam ser essas novas expressões. Para quê? Para continuar fiel à palavra do Senhor. Olha que lindo. A fim de fazer chegar o evangelho a toda criatura. Então, veja, gente, tanto os nossos dois representantes de Brasil, que foram para o Ministério do Catequista e mais 2 para o Ministério do Acolitato, quanto os que foram para o nosso regional, depois a gente vai ouvir a Regiane, vamos perceber isso, sabe, era aquela alegria, né, de receber, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade tremenda, sabe? E de fazer a igreja, ou seja, proporcionar a igreja como um todo, e sobretudo os catequistas, a vivenciar e testemunhar essa alegria, a ter sede do quero mais. Por isso a importância, né, da formação. Então, aqui estão todos eles,
aqui está a Rê, né? Então, os nossos representantes com os nossos bispos, que isso aconteceu, então, na 61ª Assembleia da CNBB, onde foi instituído um catequista por regional. Muito bonito. Então, assim, ó, a CNBB deu o primeiro passo. Numa assembleia, e veja que a assembleia é algo muito sério, porque é na assembleia em que se decide os grandes projetos, né, se decide as grandes, que aprovam os grandes caminhos indicativos para a igreja. E aí o documento da CNBB, nesses critérios, vai dizer que eu amei esse número, por isso que eu coloquei aqui. A igreja se preocupa com a semente da palavra de Deus. Então, veja, primeiro, ela se preocupa com a qualidade do anúncio. Não pode ser um anúncio qualquer. É um anúncio qualificado. Depois, além de se preocupar com a palavra, ela também vai se preocupar com o terreno que recebe. Então, como está o coração do catequizando, seja ele adulto, jovem, ou adolescente, ou criança, que recebe essa palavra? Então, olha, a responsabilidade de quem anuncia, por isso um cuidado zeloso, pastoral, com o que anuncia, com o terreno que recebe, nossos catequizandos, e o que leva a gente a se preocupar com a pessoa do semeador. Então, se o catequista é um semeador da palavra, então, o cuidado primeiro é para com ele. E ele e ela, né, como igreja, se preocupa também com a comunidade. Formar comunidade catequizadora. Porque é a comunidade, vai dizer os documentos conciliares, é a comunidade que é a primeira catequista de seus membros. E aqui há que citar a catequese renovada, que catequese renovada, ele dedicou todo um capítulo à comunidade catequizadora. E aparece por 100 vezes, que eu fiz a questão de fazer esse estudo, por 100 vezes, a palavra comunidade nesse documento, catequese renovada, e todas essas 100 vezes ligada à responsabilidade dessa comunidade que anuncia a palavra, que transmite a fé, que acompanha, que batiza, que torna filhos, esses que procuram, né, viver a fé, mas que também vai em busca daqueles que se desencantaram por uma metodologia talvez não tão sábia, que responda aos desafios do momento. Então, a igreja se preocupa com a semente da palavra, que é a mensagem anunciada, com o terreno que recebe, os catequizandos, com aquele que semeia, que anuncia, então, o catequista, com a comunidade que é catequizadora, e dentro dessa comunidade, né, o grupo de catequistas, a pessoa e o grupo dos catequistas. Por isso, essa preocupação, né, nas nossas escolas de formação, para que os nossos catequistas não se desviem do caminho, longe de nós desviarmos do caminho. Então, veja, um pouquinho histórico, só para aquecer o nosso coração, né? Então, a 10 de maio de 2021, o Papa Francisco acena para o motu próprio. Aí, quando é 3 de dezembro, é escrita uma carta para as conferências, pedindo a instituição do ministério. E aí, nesse ano, a CNBB começa a sistematizar os critérios para esse ministério. Saiu primeiro um documentozinho bem fininho, eu não tenho ele aqui, mas
aliás, está na estante, mas se eu sair daqui para pegar, então ele sistematizou num caderninho pequenininho para depois chegar um documento oficial, porque aquele caderno fino ele veio para as dioceses e nós conseguimos opinar para ser um documento azul. Quando foi na 59ª Assembleia Geral de 2022, se aprova o documento. Veja que foi logo após a pandemia. Quando se aprova o documento, aí e só pôde aprovar depois que a Santa Sé nos liberou o rito da instituição. Olha que bonito, é tudo conectado. 2021 recebemos o rito de como instituir. A tradução foi feita pela comissão litúrgica, porque ele saiu em nível internacional, é da Santa Sé. Aí a Assembleia aprova essa tradução, e quando é janeiro de 2000, aí devolve para Roma, né? Em janeiro de 2024, Roma, através do Roma, a Santa Sé, através do dicastério para o culto divino e a disciplina dos sacramentos, nos presenteia com o texto. O roteiro celebrativo, o roteiro em que sela, assim como a gente tem o ritual do matrimônio, o ritual de iniciação cristã de adultos, entende? O ritual das exéquias. Olha que lindo! Agora, o ritual de instituição de catequistas. Porque nada pode ser inventado, sabe? Como eu quero, da minha diocese. Não. Nem o iluminado que tem um sonho de noite, põe no papel de manhã e já quer que seja aplicado. Não. A igreja tem seus critérios. E aí, então, esse documento, não vou trabalhar muito, apenas um slide para situar um pouquinho o contexto ali, sabe? Então, aí o documento vai dizer que o ministério do catequista, no conjunto dos ministérios da igreja, é uma dinâmica que configura para alguns serviços de todos. Então, é um serviço para o bem de todos. O fato da igreja ser sacramento da salvação, né, que é deixado por Jesus, então, este sacramento, né, a igreja nos torna participantes de Cristo através da ministerialidade. Então, olha que nome grande e bonito, né? Através de um modo próprio, né? E esse modo, então, a igreja chama de ministério. Tá? Ministério. Por isso que a igreja organiza a sua missão por meio dos ministérios. E a ministerialidade está associada à corresponsabilidade. Depois eu vou falar mais um pouquinho sobre essa corresponsabilidade. Podemos dizer que o ministério é a explicitação da participação na missão da igreja. Participação ativa, é a sinodalidade, é a escuta. E é decorrente da corresponsabilidade de cada um na mesma missão. Então, veja, eu estou aqui com a Diocese de Caçador na cabeça, né? Então, a gente tem várias paróquias. Nas paróquias, nós temos as comunidades. Parece-me que trabalhamos com regiões forânicas, né? Foranias, ou não? Micro-regiões nós chamamos. Micro-regiões, isso. Uhum. Aí nessas micro-regiões, então assim, o que uma micro está vivenciando, a outra também. Por isso a importância do presbitério abraçar. Então, nenhum bispo vai instituir um catequista que não passa, sabe, por esses critérios de escuta da paróquia local, porque vai dar problema depois. Entende? É tudo articulado, conectado. Não ocorrendo esses processos, aí fica algo desconecto. E depois que institui, não pode desinstituir.
Por isso, o cuidado. E aí, veja, o documento vai nos lembrar que o ministério é um ministério laical. Então, de repente, a Emancida pode ser instituída? Não. E que pena, Rejane. Não, não posso. Então, veja, por quê? Porque a Emancida é consagrada. E hoje a Emancida está aqui, amanhã está lá. Pode, claro, o padre pode me dar uma cartinha, eu posso levar. Mas o Papa Francisco foi bem sábio. E eu gostei, sabe por quê? Porque existe N e N de religiosos, N e N de consagrados, que às vezes nem comunga com a igreja, só obedece o ministério, só obedece o seu fundador, e o seu fundador só pôde ser santo e fundador porque amou a Jesus Cristo e a igreja. Mas o desconhecimento, que olha o fundador fora da realidade, então há esse desequilíbrio. Então, um religioso, um consagrado, uma consagrada não pode ser instituída, porque é o ministério laical. E esse ministério, e aqui, gente, é que configura a diferença, viu? Isso é muito interessante. E esse ministério, ele partilha da responsabilidade dos outros ministérios na questão da atribuição. Quer dizer, nós temos a transmissão da fé e o serviço da palavra. Outros ministérios, por exemplo, o ministério extraordinário da comunhão. Ela sabe que colabora nas celebrações com a distribuição da hóstia consagrada e a visita aos doentes. Então, o catequista não vai ocupar esse lugar. Numa ausência de um ministro, o padre pode até o chamar, mas é numa ausência. Entendeu? Então, o que diferencia mesmo é a realização desses dois serviços. Então, o catequista é instituído como leigo e leiga para a transmissão da fé e o serviço da palavra. O diácono é instituído para o serviço da mesa e da visitação, e colabora com os sacramentos. O ministro da comunhão eucarística vai assumir o ministério da distribuição da comunhão e da visitação. A gente vai concretizando um pouquinho e clareando melhor esse nosso serviço bonito. Então, aí o que a CNBB propõe? Né? Então, a CNBB, em seu documento, ele vai propor que se faça o discernimento entre catequistas já atuantes e catequistas iniciantes, segundo os critérios relacionados. Aí ele vai dar um pouco dos critérios. Então, veja, nós temos catequistas atuantes há 20 anos, 30 anos. Ah, irmã, mas aí nós vamos esbarrar aqui, ó, nas sombras. Ah, irmãs, são catequistas que não vão para a formação, que não obedecem o bispo. Aí, obviamente, que a coordenação não vai escolher esses atuantes para instituir ministro da catequese. Porque se não comunga com a igreja antes de ser instituído, imagina depois. Entende? Aí, veja, então ele vai propor, para os catequistas atuantes, ele vai propor um itinerário formativo de 6 meses. Então, no momento que a diocese decide instituir os catequistas, ela vai, através da sua equipe de coordenação, vai canalizar suas energias e forças para aqueles atuantes, onde tem uma proposta de 6 meses de um processo formativo mais ligado ao ministério. Entende? E aqueles catequistas iniciantes, se vai começar um processo de formação de 5, pelo menos, diz a CNBB, 5 anos.
pelo menos 5 anos para depois ser instituído. Aqui, meus amados, já dá para a gente perceber a seriedade que é esse ministério. Então, o catequista vai ser indagado, perguntado, né, no escrutínio, se ele aceita esse ministério, ser instituído nesse ministério. E é muito bom, nas dioceses que eu tenho passado, eu tenho dito, vamos ser sinceros, porque, olha, o lugar mais sagrado é o nosso coração e a nossa mente. Se a gente não está bem, para que dizer só para alegrar a coordenação e o bispo? Se eu não estou feliz, entende? Porque eu preciso me sentir realizado nessa tarefa. Por isso, a instituição, para qualificar os agentes ou as pérolas preciosas do serviço da catequese. Então, aí o documento, né, a CNBB vai nos dizer, é bem semelhante os critérios para os atuantes e os iniciantes, só o último quadradinho que me parece que faz uma separação. Primeiro, ser escolhido pela comunidade eclesial. Então, a coordenação, o bispo vai escrever uma carta dizendo ao clero que tal ano, ou tal dia, ou tal mês, ele gostaria que fosse instituído, que fosse qualificados. É bom usar essa expressão, sabe? Que fossem qualificados os seus agentes que atuam na catequese através do Ministério Instituído de Catequista. Aí o pároco vai por isso que tem a coordenação paroquial. Eu sempre digo para os nossos coordenadores aqui, vocês não estão lá na coordenador paroquial só para vir naquela reunião 2 vezes, eu faço 2 vezes por ano aqui, não sei, a Regiane ali, eu faço no primeiro, tu faz 3? Então, tu faz uma a mais que a minha, ó. Eu faço 2, uma no começo do ano e outra no final, e para a gente estar bem conectado com as orientações, depois para avaliar e projetar o ano seguinte. Então, veja, o coordenador paroquial é de grande responsabilidade, porque ele vai poder opinar, catequista X pode, Y não, mas ele não pode opinar, gente, por desejo pessoal, é pecado. O documento não fala, mas eu disse para os bispos, os senhores esqueceram de colocar essa palavra. Teria que pôr, que é um pecado indicar alguém que você sabe que não está bem, mas porque é seu amigo você indicou. Entendeu? Então, ó, ser acolhido, né, ser escolhido pelo pároco, em diálogo com as coordenações, com a coordenação paroquial, e outros grupos que o pároco achar por bem julgar, ou seja, achar oportuno opinar. Ter 20 anos de idade e 5 anos de atuação na catequese. Então, vejam, uma boa caminhada. Ter participado da formação básica, das formações propostas pela diocese, né? Primeiro, aquela formação básica que a gente dá na questão da paróquia, das escolas catequéticas por micro-regiões. Depois, essa formação específica e imediata para a recepção do Ministério do Catequista, de acordo com as orientações da CNBB. Participou da formação, não veio no retiro? Eu aconselho deixar para ser instituído, mas na outra turma e não nessa agora. Entendeu? Porque é algo muito bonito, não pode ser feito, não pode fazer de qualquer jeito, né? Então, isso para os atuantes. Para os iniciantes, também a CNBB traz, repeti 2 vezes o atuantes, mas vem agora os iniciantes. Veja, ser acolhido pela comunidade eclesial, olha que interessante. Ele também ele é escolhido, né, pelo pároco, ele tem que ter 20 anos de idade, e ele precisa agora, veja como ele é iniciante, participar do itinerário que a diocese vai oferecer de formação, entendeu?
a diocese vai oferecer uma formação de 5 anos para chegar no momento de instituir o catequista. Eu andei perguntando aqui por alguns presbíteros, a nossa coordenação, quem que vocês acham, quem vamos instituir primeiro? Aí, sabe, está chegando num consenso de seus coordenadores paroquiais que esteja dentro desse critério, começar por aqueles que têm a função de ajudar os outros. Aqui nós temos a coordenação, o coordenador paroquial, nós não trabalhamos com vice, porque nós trabalhamos com referencial ou um coordenador de cada etapa. Então, na paróquia existe o coordenador da iniciação cristã, e ele reúne mensalmente com o coordenador de cada etapa, catequese batismal, catequese crismal, catequese eucarística e catequese com adultos. Então, em vez de ter um vice e o coordenador para acompanhar todos, a gente prefere ter um referencial de cada etapa, porque aquilo que é de cada etapa, aquela pessoa tem condições de orientar e trabalhar melhor. Então, veja, para esses então, a gente acredita que uma comissão ampliada, no nosso caso aqui, que tem esses referenciais de cada paróquia, de cada área sobre as etapas, e o coordenador paroquial, para depois a gente abrir. Mas estamos ainda em estudo, nada ainda batido com o martelo, sabe? Porque requer muita oração e discernimento. Então, veja, não basta só você ter os critérios. Então, na medida que a gente estabeleceu, olhamos os critérios da CNBB, estudamos esses critérios e tiramos o nosso, que é a diocese, o da CNBB é um parâmetro para a diocese. Não significa que ela vai copiar, ela vai se inspirar, manter a questão do tempo, mas ele conhece de perto o seu catequista, através da coordenação ou da comissão, né? Então, aí ela vai, de posse das indicações, isso simultâneo, já vai se trabalhando, ela vai, então, olhar agora os itinerários. Que itinerário ou que proposta de formação nós vamos oferecer para os atuantes, que é uma formação imediata, e para os iniciantes, que é uma formação processual prolongada. Então, os itinerários pressupõem uma preparação diocesana ou regional, e aí a própria CNBB vai dizer, não dá para instituir sem conhecer e estudar com o catequista. Do Catar. Deu? Irmã, me perdoe, fui eu que eu desativei o seu som tentando inserir uma pessoa, me perdoe. Ah, então tá, se tivesse sido eu por aqui. Então, veja. Esses 2 documentos serão os primeiros que a comissão vai propor um estudo aprofundado com os iniciantes e os atuantes. Tá? Depois, né? Os itinerários para os atuantes, 6 meses, né? Para os... Aí para esses... Aí, digamos, formamos esses atuantes, com esses 6 meses, damos ali uma formação imediata, aí essa etapa de formação pode ser ajustada, como eu já disse, e agora sim, a diocese precisa dizer, eu vou querer para quanto tempo? Para renovar. Uma vez instituído, não volta atrás. A pessoa pode até pedir licença de não ser mais catequista, mas no seu coração e para a igreja, ele tem sempre essa marca do instituído. Aí, para a gente dizer, não vou instituir para sempre, porque nós sabemos que
o contexto contemporâneo, ele é muito líquido, ele é provisório, né? Aí, então, a gente propõe que seja renovado cada 4 anos. Aí, cada 4 anos, a diocese pode instituir novos e renovar aqueles que já foram instituídos. Tá bom? Essa preparação paroquial, né, para estudar os critérios, então, veja que o itinerário formativo precisa passar pelo crivo da paróquia. Então, na paróquia se estuda os critérios, se olha o que a diocese está propondo a partir da conferência e se escolhe os catequistas. De posse dos catequistas escolhidos, vamos agora para a formação básica, né, pedagógica e doutrinal para o ministério do catequista. E essa preparação próxima, na preparação próxima, após os conteúdos trabalhados, rezados, se faz um pedido formal, né? O próprio catequista vai fazer um pedido, uma cartinha. O ideal é até que faça de punho próprio, né? Eu sei que na modernidade nós vamos querer digitada, mas me parece que o punho diz mais, sabe? Foi ele que fez, não é alguém que está fazendo por ele. Não é copiar e colar, sabe? Sai do coração. Para depois, então, aí sim, aí vem o retiro, e aí culmina com a celebração da instituição do ministério com o rito próprio, aquele rito que eu mostrei para vocês da Santa Sé. Agora, os iniciantes. Então, 5 anos, aí a gente tem mais tempo. Tanto para os atuantes como para os iniciantes, o trabalho vai ser sempre baseado no ser, no saber fazer. Então, olha, no ser pessoa do catequista, na metodologia, então, saber fazer, no conteúdo, entende? Portanto, esse saber ser do catequista passa pelo caminho do aprofundamento, para depois esse saber metodológico, saber fazer, o saber celebrar, saber interagir, entende? Então, a etapa da formação ministerial do catequista poderá ser, então, né, conforme a CNBB, essa etapa de formação, ela poderá ser ajustada pela diocese de acordo com a sua formação já existente. Isso é uma riqueza no Brasil. Praticamente todas as dioceses têm escolas catequéticas, têm escolas de formação, têm momentos formativos organizados com os seus catequistas, e aí sim sugere a celebração para a instituição, e essa instituição com a orientação de renovação a cada 4 anos. Os itinerários formativos, aqui eu quero me deter um pouquinho com vocês, quero que vocês anotem ali sugestões de ampliar, sugestões seja, dúvidas. Então, veja. Os itinerários são todos de inspiração catecumenal. E nesses itinerários formativos se começa com um chamado. Veja, se eu, irmã Cida, fui catequista pela necessidade da paróquia, em que falaram, quem gostaria de ser catequista, eu preciso. Tu levantou a mão e te entregou a Bíblia e o material pedagógico. Então, agora é o inverso. O catequista, e para o catequista iniciante, já se inicia dentro daquilo que a igreja orienta. Quer dizer, o primeiro elemento a ser trabalhado na pessoa do catequista é o seu chamado. É promover, é uma promoção e o discernimento vocacional. Então, olha, você vai ser acompanhado por um catequista
ou na linguagem do ritual de iniciação cristã de adultos, por um RICA, né? Por um introdutor, que vai ajudar esse catequista a discernir. Gente, olha que lindo! Se o catequista se sente chamado e vocacionado, ele não vai desistir tão fácil. Ele não vai desistir por uma primeira dificuldade que encontra na catequese. Então, primeiro, chamado. Segundo, segmento. Quando ele se sente chamado para essa função na igreja, para esse serviço, ele vai agora perceber que esse serviço se caracteriza pelo segmento, né? Pelo segmento a Jesus. Então, por isso, é o início da experiência da atuação. Eu ainda não sou discípulo, vou aprendendo cada dia, me aprimorando o meu ser para ser cada vez mais próximo de Cristo. Chamado e segmento para agora receber a formação. E aí, na formação, os conteúdos específicos deste ministério. Uma visão geral dos ministérios e depois uma visão, assim, um detalhamento específico, básico, para ser instituído. Formação básica, formação específica. Depois, pedido formal, retiro, celebração de recepção do Ministério de Catequista. Pois a Regina vai contar para a gente, então, tanto o Papa Francisco como o Papa Leão, ao instituir, e nossos bispos em Aparecida, eles receberam a palavra, que é o coração da catequese, e eles receberam a cruz, que é o segmento de Cristo, aquilo que me caracteriza, entende? Então, é algo assim, gostoso, prazeroso, né? Mas bem desafiador. Então, veja, no chamado, o que é ser catequista? E esse ser catequista a partir da experiência do encontro com Jesus. Não é um iluminado, um ilustre. E aí vai ter um catequista que vai acompanhar. Vem a celebração de apresentar o candidato e começa agora a formar para o discipulado, o segmento. Nesse segmento, eles vão atuando na catequese e vai recebendo os símbolos da fé. Né? Numa formação que perpassa o ser, o saber e o saber fazer, e numa formação específica para o ministério, porque eu posso atuar na catequese sem estar instituída, tá? Vem a preparação próxima, então o retiro, o diálogo com o pároco, com o bispo, com a coordenação, tirar as dúvidas, aí se celebra o ministério do catequista, e vem agora o tempo da experiência, o fazer, o ser catequista, o ser, não fazer, desculpem, o ser catequista. E esse ser requer uma formação continuada. Ah, não, mas eu já recebi, já fui instituído, não vou para formação mais não. Oba! Deus vai te cobrar. Você engana o bispo, mas não engana Deus. Você engana a coordenação, mas não engana Deus que te vê. E aí, então, vem a celebração de renovação a cada 4 anos, a renovação que é proposta. Então, é muito bonito, né? Então, veja, quais são os pressupostos, então? O primeiro pressuposto é que o Ministério do Catequista possui uma valência, né, vocacional. Então, não é um chamado qualquer. É um chamado vocare. Não é o pároco que te chama. O pároco é instrumento de Deus para te tornar catequista. A coordenação é um instrumento de Deus, mas a vocação vem de dentro. Por isso, por ter essa valência vocacional, vai exigir o discernimento da parte do bispo, né, o pároco orientado pelo bispo.
Aí não corre aquele risco de ser meu amigo. Depois, e aqui o modo próprio do Papa Francisco vai lembrar que é preciso cuidar, gente, isso aqui é bem sério, cuidar para que sejam instituídos verdadeiramente aqueles a quem se puder assegurar a estabilidade do serviço na igreja local. Ah, eu vou servir só por um ano. Não institui, meu querido, não peça. Não se brinca com as coisas de Deus. Então, o critério do vocacional é justamente para nos ajudar, seria quase que o termômetro, para que a gente acerte e institui aquele que realmente é convicto do serviço. Depois, o ministério de catequista deve ser compreendido como o coroamento de um serviço já reconhecido pela comunidade. A comunidade já sabe que existem catequistas. Agora, a comunidade vai delegar de uma forma instituída esse catequista. Por isso, aqui está a diferenciação. A diferenciação que faz do instituídos, né? Que faz dos instituídos. Eu não gostei muito dessa palavra do documento melhores, mas eu diria capacitar, qualificados, né? Eu acho que quando sair a segunda versão desse documento, já vou escrever no meu que a palavra melhor não fica bem, por causa que ela dá a conotação de superioridade. Aqui a melhor palavra seria qualificados, tá? O que diferencia é a qualificação desse processo formativo para receber esse ministério que difere dos outros pastorais. E, uma vez instituído, vem agora o cuidado com a formação, né? Durante a formação, acompanhar de perto, e aí aqui fala também, né, de formar o clero também para essa dimensão, para que o ministério instituído não seja visto como concorrência com o ministério ordenado. E o padre tem que saber que ele não vai ser diminuído porque vai instituir um catequista. Ele vai ter ministros qualificados em sua diocese, em sua paróquia, sabe? Por quê? Porque é uma cooperação mútua na responsabilidade pela catequese na comunidade paroquial. A comunidade é catequizadora, é fonte e lugar da iniciação, o pároco é o instrumento de vocacionalizar estes jovens, mulheres e homens, para o ministério do catequista, e a comunidade paroquial é que sai ganhando, porque ganha agentes qualificados para tal função. Por isso, os pré-requisitos. Que o catequista ingresse em qualquer um dos itinerários aconselháveis e seja indicado pelo conselho da comunidade. Então, o pároco, geralmente, ele é a voz ativa ali, junto com os leigos, para confirmar ou não esse catequista. Então, ali ele cita a questão do CPP, do Conselho Econômico, das coordenações, né, de comunidades, o pároco. Então, que o catequista seja conhecido, né? Depois, que os itinerários sejam organizados e adaptados pela diocese, pela forania, as regiões, as micro-regiões, já considerando as formações existentes, a escola de formação existente, e vocês têm uma escola muito boa, o regional também tem uma escola muito boa, as outras dioceses também têm, que considere o ministério como um coroamento e que seja utilizado, e só pode, tem que ser, né, já não é condição, o rito de instituição instituído pela Santa Sé, que está em português já para nós. Veja, quando se promove a formação de inspiração catecumenal, que é o pedido da nossa conferência, é para que o catequista descubra que o seu ser é um ser querigmático,
que anuncia Jesus com qualidade. O seu saber não é o saber racional, simplesmente. É um saber discipular, que se coloca a serviço, não em grau de superioridade, mas de igualdade. E o seu saber fazer passe por um processo de purificação, purificar a mente, né? Não, iluminar a mente e purificar o coração. Iluminar a mente, purificar o coração, para ser de Jesus, para ser dessa comunidade, um pertencente de Cristo e à igreja, para servir através desse ministério. E aí sim, todo o estado da graça de um missionário é uma mistagogia. Ele foi conduzido, ele e ela foram conduzidos a Jesus, agora, através da catequese, com uma formação didática, metodológica, inspiração catecumenal, vai conduzir outros para essa vivência da fé, para o desenvolvimento e a maturidade cristã na comunidade, e um compromisso que transforme a realidade local. Por isso que a mistagogia é o estado de ser, não é uma tabelinha só para dizer que é mistagogo. Então, meus amados, quais são as luzes e os desafios que a instituição nos traz? Primeiro, a instituição do Ministério do Catequista, ele trará para a comunidade uma série de luzes e esperanças. Depois eu vou citar algumas. Até nós podemos vislumbrar algumas aqui. Mas ele também traz desafios nos primeiros anos, porque a gente ainda não compreende direito. Pode ser que escape algum catequista e depois de ser instituído, ele queira se tornar melhor que o outro. Então, veja, por isso que eu escrevo aqui 3, e na partilha vocês podem elencar outros. Então, quando a comunidade institui o catequista, a primeira luz que vem para a comunidade é que ele tem um agente de pastoral qualificado na transmissão da fé. Porque a ele lhe é dada a oportunidade de abordar a palavra de Deus, tradição viva da igreja. Ele tem uma pessoa pertença comunitária, portanto, pertence eclesial. Não é alguém que vem, sabe, só para ter o padre me ver, não. Eu venho porque eu amo essa igreja. E essa diocese vai ter uma maior, ela ganha na visibilidade e na natureza missionária. Mas também ela terá alguns desafios. O primeiro, que eu considero importante, é de tornar o catequista para se sentir-se chamado, para que ele perceba que não é uma tarefa, sabe? Mas é uma missão inerente à vocação batismal. Brota da vocação batismal. Um outro desafio na sociedade contemporânea que nós vamos encontrar nas sombras da instituição do Ministério do Catequista é essa tentação do poder. Há um carreirismo muito grande. A Vera está aí, depois ela pode me ajudar a ver, e deve ter alguém de vocês também da liturgia, que assim, ó, lembra quando começou a sair as vestes litúrgicas? Gente, é belíssimo. Ela dá uma visibilidade no ministério. Olha as nossas missas campais. Dá uma visibilidade maravilhosa. Mas, infelizmente, alguns, quando põem aquela veste, se sentem melhor. Não cumprimenta o outro que está do lado. Entende? Então, essa questão do poder e do carreirismo... Oh, meu Deus, fui para frente, espera lá. Deixa eu voltar aqui. Do poder e do carreirismo é um desafio que a gente vai enfrentar, sabe? E o outro desafio é levar o catequista a tomar consciência de que ele atua numa comunidade sinodal. Por isso ele precisa das formações. Pontinhos, reticência ali é isso. De todas as formações que a diocese oferecer para a qualidade do ministério, o catequista participará.
tá bom? Então, veja, repetiu aqui, deixei para frente, então, veja, com esses itinerários, esses pressupostos e pré-requisitos, a CNBB diz que eles consideram, né, que os catequistas, ao passar por esse processo, desde o acompanhamento e da descoberta e da alegria de servir a igreja através do ministério, que eles são vocacionados. Consideram que o ministério é o coroamento, veja que eu estou já sintetizando, fechando. E, por isso, a formação toda de inspiração catecumenal. Porque é a formação de inspiração catecumenal que me faz eu perceber que eu sou vocacionada, que a instituição não me dá um poder, mas coroa essa minha pertença e qualifica esse serviço, e as formações de cunho e inspiração catecumenal. Mas também a CNBB acredita que as dioceses, com a instituição do Ministério do Catequista, vai priorizar uma formação global e integral, vai caprichar na formação dos sujeitos eclesiais, vai considerar a diversidade das modalidades formativas, vai abraçar e dar conta de uma formação para o mundo digital, a inteligência artificial, vai priorizar a fonte, que é o coração da igreja, a palavra de Deus, vai dar uma atenção redobrada à doutrina social da igreja, porque nós temos muitos catequistas batizados, mas não evangelizados suficiente, porque ignoram as questões da fé, não gostam que falam de pobres, portanto, não pode nem ser catequista, porque a opção evangélica, a opção pelos pobres é uma opção evangélica, não é invenção da igreja, tem que ler os padres da igreja, trabalham bem sobre isso. E vai incluir na formação as questões socioambientais da fé cristã. Se a fé cristã não me fizer selecionar um lixo na minha casa, começando pela minha casa, por que eu até parar de usar os plásticos? Adquirir o hábito de levar as sacolas para o mercado, não trazer mais as sacolas de plásticos. Adquirir o hábito do cuidado com a torneira. Entende? Então, tudo essas questões socioambientais bem presentes. Em vista de ser um serviço estável, aí a nossa conferência vai dizer que seja assegurada ao catequista o exercício do ministério por um tempo prolongado, que é o de 4 anos ali da renovação, né? Bem como sua formação permanente. Para quê? Para evitar a rotatividade, que aí em 2005 nós dedicamos vários momentos de estudos para colocar no Diretório Nacional de Catequese o desafio da instabilidade do catequista, a rotatividade. Depois, compete às dioceses, vai lembrar a conferência, estabelecer os critérios para a renovação. Se o catequista não correspondeu, o bispo não vai poder tirar o ministério instituído, mas vai poder, então, não renovar. Dar um tempo para depois voltar. Olha que bonito. Né? Porque é um compromisso ministerial. Não é algo da minha cabeça. E aí sugere, então, uma celebração de renovação a cada 4 anos e que essa renovação seja antecedida por um retiro místico espiritual. Muito obrigada. Avante, com muita alegria, no caminho iniciático e missionário da fé. Eu vou fechar os nossos slides aqui, para que nós possamos primeiro ouvir... Ai, meu Deus, espera lá. Deixa eu parar aqui. Ouvir a Regiane, né? Na questão o que significou para ela ser instituída, sabe?
que não é só ela, é a nossa diocese, sabe? É o nosso regional. E aí depois, sim, para algumas perguntas, caso vocês tenham alguns pressupostos, alguns mais requisitos, mas de um modo muito particular, minha gratidão enorme por cada um de vocês, de me ouvir todo esse tempo, de algo tão antigo na concepção de João 23, Paulo VI, mais novo, né, na dimensão eclesial, porque a gente não avançou e precisou o Papa Francisco abrir o baú e dizer, olha, tá lá, agora vamos concretizar. Regiane, contigo, meu anjo. Obrigada, irmã Cida. Eu acho que a sua fala, para mim, principalmente, clareou muitas coisas que a gente tem em vista do ministério, né? Como coordenação, com a nossa equipe, a gente já sentou, já fizemos um primeiro passo de um projeto, mas assim, a gente estava com muita dúvida de como prosseguir, né? E essa formação de hoje, eu acho que vem clarear muito as nossas angústias, podemos dizer assim, em relação a sair instituindo, né, o Ministério do Catequista, sem fazer uma formação adequada, sem a gente conversar realmente da importância desse ministério. E eu chego a me emocionar. Sim, com certeza. Porque quando eu recebi o convite, né, eu recebi esse convite a partir da coordenação regional e já tinha passado pelos bispos do nosso regional, a indicação do meu nome. E eu não sabia, né? Claro que fiquei sabendo quando eu recebi o convite, né? E foi um momento bem desafiador de dizer sim também, até porque, pessoalmente, eu não tinha entendido a importância e, às vezes, até cheguei a pensar, nossa, mas o Papa Francisco está instituindo um ministério que nós já exercemos, né? E daí foi, assim, tipo, aquele momento de você pensar e rever muita coisa na caminhada. E não tive muito tempo também, né, para decidir, porque a indicação veio a partir da reunião do Nacional, né, que foi em final de janeiro daquele ano, e a instituição já seria em abril, né, houve ali final de março, coisa assim, né. Daí proceder com todos os critérios lá que era necessários, né, conversar com a família, conversar com o clero, conversar com o bispo, enfim, né, foi todo um procedimento necessário. Isso. E eu me recordo que o dia que eu fui lá na casa do Dom Cleocírio para pedir que ele assinasse o pedido, né, eu chorava muito. Eu chorava muito porque justamente aquilo que você tem no teu coração, ele vira um emaranhado de decisões e indecisões, né? E no começo eu não sabia tanto assim dessa importância, do significado que tinha para a minha vida, mas eu estava num momento de desafio entre permanecer na coordenação e sair, e eu vi tudo isso como um sinal também, né? Como um sinal de Deus para a missão que eu tanto gosto de fazer. E também diante de todos os desafios que a gente enfrenta, né? Com certeza, Regiane. Como coordenador, como catequista, muitas vezes ouvindo, né? Os catequistas, ouvindo os padres, né? Porque evangelizar e transmitir a fé hoje é um desafio para a gente corajosa. É verdade, é verdade. Né? Então, assim, ao mesmo tempo, né? Como a nossa igreja é rica, como a nossa igreja é bonita, quando faz um processo todo, né, ali que a senhora foi trazendo no início, de vai documento, de vem documento, estuda, analisa, né, vai para a Santa Sé, volta para nós. Então, todo esse percurso, a gente precisa ter muito claro, como catequista, né, aquilo que a senhora foi dizendo, que não é algo da cabeça de uma, duas pessoas, né,
Aham. que chega para as paróquias, que chega para a nossa igreja, é muito lindo tudo isso. Uma formação, uma constituição das coisas participativo. Uhum. E quando a gente se dá conta de tudo isso, não tem como a gente dizer não, Uhum. Uhum. né? Que foi mais ou menos o que eu vivi assim, né? E então dizer que eu não era merecedora dessa graça, Uhum. mas se Deus me escolheu, né, através dos bispos, através da coordenação regional também, porque eu tive esse convite, né, depois já de ter passado pela coordenação da CNBB, pelo Padre Marcos, né, que é o nosso coordenador regional de catequese, ele que me informou e Uhum. me pediu se eu aceitaria, né, Uhum. e daí seguimos e fomos para Aparecida. Foi também uma experiência diferente, né, porque Aham. Aparecida a gente sempre vai com mais pessoas, né, e aquele dia lá eu estava, de meu conhecimento, assim, sozinha, né, Uhum. então Uhum. foi uma experiência também que eu percebi, assim, o chamado, muitas vezes ele acontece, né, com pessoas que não são da tua Uhum. família, por exemplo, né, Sim, sim. e que nem sempre te conhecem, e a gente foi se conhecendo ali com o pessoal do regional, dos outros regionais, e parecia que a gente já se conhecia de muito tempo. Uhum. E Uhum. não, né, a gente estava se vendo pela primeira vez em muitos casos ali também, Isso. e a gente fortaleceu os laços, nós temos um grupo, às vezes a gente manda uma mensagem lá e fala um pouquinho da missão. Uhum. É uma experiência muito significativa, e para mim, assim, só veio para fortalecer realmente a missão que Deus me deu, né? Pelo Aham. batismo e assim no decorrer da vida, né? E com a graça de Deus a gente tem aí catequistas, pessoas que são no dia a dia da nossa catequese e aqueles que nos dão força, né? Uhum. Eu sempre digo que é por eles que a gente tem força para continuar lutando pelas coisas e pela missão. Com certeza, Jane, muito obrigada. Olha, uma salva de palmas, assim, e uma gratidão, todos nós que estamos lhe ouvindo, porque, de fato, é algo que mexe com todo o nosso ser, né? E saber que não é só a tua diocese que estava lhe pedindo isso, mas o regional. Então, é de uma responsabilidade tamanha. E você mesma disse que a gente coloca nas mãos de Deus e ele vai, então, nos conduzindo, e nós somos humanos, a gente também, né, tem momentos que os desafios são tão grandes que, se não apegar a ele mesmo, né, e aí, então, eu me sinto muito, nossa, para mim é uma alegria enorme a escolha que o Regional fez da sua pessoa, e aí eu fico muito feliz, sabe, e agradeço você poder compartilhar conosco, dar esse testemunho para conosco, tá bom? Eu abro agora para as perguntas, não sei, Vera, se tem algumas perguntas ali, Rê, vamos conduzindo, quem quer, na medida, levante a mão, faz a pergunta, ou então escreva ali no chat, e a Rejane, a Vera, a Sandra vão nos passando. Então, queridos que estão conosco aqui, né, sobre essa tela, como é que vocês sentem, vocês que já estão atuando, e que o Ministério agora pede uma atuação, ou seja, a igreja pede uma atuação mais qualificada, mais compromissada, né, sobre isso, o que nós acabamos de compreender no encontro passado e nesse encontro agora, um pouco mais os critérios. O que está no coração de vocês? Não necessariamente pode ser pergunta, pode ser também testemunhos, tá bom?